Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro. Nosso muito bom dia, quando são 8h31 deste sábado, dia 21 de março de 2026. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro, a revista diária do agro aqui na Rádio Guaíba. Nosso programa que tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Temos 24 graus Celsius aqui na Rua Caldas Júnior, 219, sede da Rádio Guaíba e jornal Correio do Povo, centro histórico de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Nosso programa tem Luciano Vargas na mesa de áudio, a central técnica sob responsabilidade de Cleiton Lopes e Rafael Valdez. A coordenação de central é de Guilherme Silva Silveira, a gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre o programa deste sábado com o boletim informativo semanal da Emater, com o Matheus de Oliveira, hoje falando de apicultura. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com a apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Neste período de transição do verão para o outono, as condições para a apicultura têm sido favoráveis no Rio Grande do Sul. As temperaturas elevadas e o tempo seco e ensolarado estimulam a atividade das colmeias, favorecendo o forrageamento de néctar e pólen, a expansão dos enxames e a produção de mel. As principais floradas são de bracatingas, eucaliptos, aroeira vermelha, espécies nativas e soja. As colheitas estão em andamento ou em fase final em várias localidades. Os apicultores realizam manejo intensivo com colocação de melgueiras, divisão de colônias, captura de enxames, substituição de rainhas e preparação para o outono. A produção é considerada satisfatória nas propriedades com manejo adequado. Em algumas regiões, porém, há colmeias enfraquecidas, necessidade de alimentação suplementar e perdas pontuais relacionadas ao uso incorreto de agrotóxicos. Na região de Erechim, a atividade é intensa devido ao aumento da floração e das temperaturas. As colônias estão em expansão, com o aumento da postura da rainha e da população, exigindo atenção com espaço, alimentação e ventilação. O principal desafio é o controle da enxameação, para evitar superlotação, falta de espaço, calor excessivo e envelhecimento das rainhas. Em apiários bem manejados, a produção pode chegar de 30 a 40 quilos por colmeia ao ano. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá. Muito obrigado, Matheus. Bom fim de semana. Hora agora dos destaques do Caderno Rural do jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com o colega jornalista Leandro Mariani Mittman. Bom dia, Leandro. Olá, amigos da Guaíba, tudo bem? Leandro Mariani Mittman, editor assistente de rural do jornal Correio do Povo. Estou aqui de novo para relatar um pouco sobre o nosso caderno rural de final de semana, publicado no jornal Correio do Povo.
A gente dessa vez abordou um assunto bastante atípico, bastante diferente dos tradicionais. Não falamos de soja, não falamos de milho, não falamos de pecuária, não falamos de ovinos, nem de mel, de nada. Falamos sobre a produção de insetos para alimentação humana, para alimentação animal e para a produção de fertilizantes. A gente correu atrás de um monte de informações aí sobre como anda isso no mundo, como anda no Brasil, como anda no Rio Grande do Sul. A gente lembra que apuramos, entre as muitas informações, de que os insetos já fazem parte da dieta alimentar de 2 bilhões de pessoas no mundo, sobretudo a Ásia, a África, também aqui na América Latina, né? No Brasil ainda é uma atividade um tanto incipiente, mas já tem iniciativas bem interessantes aqui no Rio Grande do Sul, empresas já produzindo insetos aí sobretudo para ração animal, para ração de pets, gatos, cachorros, enfim. É um assunto muito interessante, assim, parece algo muito distante, mas quem sabe no futuro o Brasil se torne aí um grande produtor. Pelo que apuramos, o Brasil tem chance aí no futuro ser um grande produtor de proteína a partir de insetos. O Brasil já é muito grande aí em proteína animal de bovinos, suínos, aves, ovinos, enfim. Quem sabe aí no futuro também se torna um grande produtor de proteína a partir de insetos. É um assunto muito curioso, muito interessante. Eu recomendo, assim, para quem gosta de ler algo diferente sobre rural, sobre o agrícola, leia o nosso caderno de final de semana do Jornal Correio do Povo, que também publica uma história bem interessante aí na coluna do Paulo Mendes, Camperiada, sobre uma visita que ele fez ao litoral de Santa Catarina e descobriu escritos lá sobre uma pessoa que viveu por lá no final dos anos 1800. É uma história bem interessante, assim, digna aí de um bom livro, de um bom filme. Muito obrigado, até uma próxima. Nós aqui agradecemos, Leandro, e a toda a editoria de agro do nosso jornal Correio do Povo, 8h38. Bem, no Guaíba Agro deste sábado, nós vamos falar da chegada do outono, que começou às 11h45 do horário de Brasília de ontem, sexta-feira, dia 20, e vai até o próximo dia 20 de junho. Toda uma expectativa, não é? Em relação à nossa atividade primária. Nós começamos aí a colheita da soja, não é? Também, né? Oficialmente o estado mais tardio nesse trabalho. E também há uma expectativa aí de um possível El Niño. E pra gente então reverberar um pouco este assunto, não é? Da climatologia agrícola, está na meteorologia, está na ponta da linha conosco a Estael Cias, da nossa Metsul Meteorologia. Estael, seja bem-vinda mais uma vez, bom dia. Muito bom dia a toda a nossa audiência, obrigada aí pelo convite. A satisfação sempre é nossa recebê-la em nosso programa. E tenho certeza que o nosso ouvinte, agricultor, agricultora, pequeno, médio e grande aqui do estado do Rio Grande do Sul, está muito ansioso pelas informações que você vai passar diante de tanta diversidade climática, não é? Enfrentada nos últimos anos, notadamente 4 estiagens, uma grande cheia, se não 2 em determinadas regiões. O que podemos esperar no setor agropecuário para este outono, cara Estael? É verdade, os agricultores têm sido realmente prejudicados aí, seja por um lado ou pelo outro, né? É bem isso, e realmente fica difícil. É uma atividade já muito desafiadora e as condições severas do Rio Grande do Sul têm tornado realmente um desafio constante. O que a gente tem para esse outono, primeiro, que acho que é uma boa notícia importante, é a recuperação das áreas com estiagem, porque a chuva tende a aumentar gradativamente nas próximas semanas, e algumas áreas talvez nem seja tão gradativo, porque nós devemos ter aí a passagem mais lenta de frentes frias, que é uma condição normal, né? A chuva de verão é falhada, é isolada, a chuva de outono, ela começa a evoluir para um cenário parecido com o inverno. Então, provavelmente aí já em abril, maio,
nós teremos então a chuva melhor distribuída quando acontecer, por mais horas seguidas, então fazendo a diferença no nível de açudes, mananciais, reservatórios de água, também áreas que já estão com racionamento. Então acredito que esse é um ponto positivo desse outono. A grande questão é o El Niño mesmo, e já é um consenso que 2026 terá influência do fenômeno climático El Niño. Então os modelos já vêm indicando isso há muitos meses. Mais de 60% de probabilidade, não é, Estael? Mas ali já do inverno para a primavera passa de 80% essa probabilidade. Entendi. Então, nessa atualização de março, né? Então, realmente há um consenso que teremos El Niño. O que a gente não consegue ainda detalhar nesse momento, que vai entre março, abril, começo de maio, que é o que se chama de um período de janela de imprevisibilidade, né, de projeção climática, é a intensidade exata e em que período essa intensidade será atingida e até quando vai esse El Niño. Isso ainda é dúvida, né? Mas o fato é que o outono terá esse aquecimento acelerado do Pacífico. O outono já vai sentir esses efeitos e o que traz de impacto, então, esse aumento da chuva, mais do que normal, provavelmente não generalizado ainda, mas essa diferença, alguns pontos já vai ter uma recuperação e outros ainda a gente vai estar no caminho. Certo. E com relação à temperatura, né? Diminui bastante o risco de uma geada mais cedo e os períodos de frio tendem a ser curtos, então não há qualquer indicativo de um outono ou mesmo inverno rigoroso sob condições de El Niño. Isso é importante porque daí já teremos a entrada também da safra de verão, não é? Então, boas regiões do estado já vão estar semeando as safras, aí, trigo, aveia, cevada, enfim, a canola cada vez mais forte também vai coincidir com esse período. Bom, o El Niño, ele causa na região mais ao norte do país a escassez hídrica e aqui o excesso, não é isso, Estel? O Nordeste, que sempre no ano de Laninha tem chuva alcançando o Agreste, o Sertão e assim o norte do Brasil como extremos e cheia nos rios. No Laninha celebra essa chuva mais volumosa para o setor agrícola também. E quando chega então o El Niño, que ao contrário do Laninha, traz o excesso de chuva aqui para o sul, mas na safra de verão sempre é bem-vindo também o El Niño, porque ele ajuda muito as lavouras de verão. Mas realmente o final do outono, o inverno e a primavera são períodos desafiadores e o que a gente pode ter, claro que é muito cedo ainda, né? Estou falando assim, em linhas gerais, talvez falando em safra de verão, talvez a safra do verão 2026-27 tenha algum atraso no plantio, porque se chove muito na primavera, a gente pode ter esse impacto no plantio, mas tem muita coisa para acontecer até lá. O que eu tenho visto e dialogado com cientistas de outras partes, de outros institutos internacionais, é realmente uma preocupação de um El Niño que tem uma probabilidade de ser forte. Não quer dizer, e é preciso deixar claro, que um El Niño forte é sentença de uma enchente igual a 2024. Pois eu cheguei a ver, perdão de lhe interromper, eu cheguei a ler publicação nesta semana e olha, de um site que dá para confiar, de pesquisador afirmando de uma repetição de 2024. Isso assusta a gente quando a gente lê. Com certeza, e certamente quem falou isso não viveu 2024 aqui, né? Para ter uma ideia do impacto que isso, de dizer uma coisa dessas, tem, né? Porque a enchente de 2024, ela não foi resultado só do El Niño. Ela teve outras condições simultâneas que reforçaram a influência do El Niño. Então, o que a gente sabe de El Niño, sem comparar 2024, é que o primeiro ano de El Niño, a inverno e a primavera, tem alto risco de enchentes. Então, falar que vai ter enchente fato, tem um risco alto, mas enchente de um rio ou outro, dá uma cheia no Taquari, mas o Jacuí não acontece nada, o Rio do Sino sobe, então essa coisa mais regionalizada. Agora, 2024, que foi no segundo ano do El Niño, também há uma probabilidade alta de o outono de 2027, se tiver El Niño, ter alguma situação assim também de enchente regionalizada. Agora, 2024 nós tínhamos El Niño no status de super El Niño, nós tínhamos todos os oceanos do planeta mais quentes, jogando muita umidade na atmosfera. Essas duas variáveis a gente consegue prever com meses de antecedência. Agora, as outras três que impactaram é no curto prazo. O que nós tínhamos? Bloqueio atmosférico, nós tínhamos contraste de temperatura, frio na Argentina e calor no centro-oeste e sudeste, e nós tínhamos o índice antártico
climático negativo que libera mais contraste térmico formando ciclones. Tá. Essas 3 condições que nós tínhamos em 2024, a gente só consegue prever com 15 a 20 dias de antecedência. Então não tem como. Hoje é muita pretensão até, eu diria, né? Porque eu acho que a profissão do meteorologista, ela nos exige muita humildade, porque tem coisas que a gente não tem como afirmar, a gente não tem recursos computacionais, não temos modelos que consigam nos fazer ter essa interpretação tão antecipada do que pode vir a acontecer. A gente pode falar em risco, a gente pode falar em probabilidade, né? Mas afirmar hoje é muito cedo ainda para afirmar esse tipo de coisa. Então, para quem está nos ouvindo, e principalmente o agricultor que teve muitas perdas em relação à enchente, tem que estar preparado, tem que estar atento sim, tem que ter preocupação sim, mas algo que realmente tão impactante e que teve status de desastre, não foi simplesmente uma enchente que a gente está acostumado, status de desastre, que 90% do Rio Grande do Sul foi afetado, não há nenhum indicativo, nenhuma sentença que isso vá se repetir nesse momento. Que assim seja. Para fechar, então, de imediato só para essa notícia de agora, o que a gente pode mesmo cravar, vamos lá, 2 semanas próximas aí, quando as máquinas avançam efetivamente nas lavouras, na colheita da soja, nossa principal oleaginosa, e aí a gente tem aquela famosa música, As Águas de Março, fechando o verão, não é? Podemos efetivamente ter esse cenário, Stael? O que a gente está vendo para a semana que vem é uma frequência alta de pancadas de chuva, não é de tempo chuvoso, tem sol, tem calor e as pancadas à tarde com risco de temporais. Me preocupa o domingo, esse domingo é segunda-feira, o domingo eu chamaria atenção para o oeste gaúcho, tem modelos carregando muito na chuva ali entre Cruz Alta, área de soja mesmo. Área de soja, até Santo Ângelo, São Borja, Itaqui, uma área ali que pode ter volumes altos de chuva, pode dar uma atrapalhada nisso. E domingo e segunda-feira aí com esse risco de chuva mais volumosa. Depois, ao longo da semana, são pancadas. Então vai ter sol, vai ter calor e pancadas. Na terça dá uma refrescada na metade sul do estado, que também já tem algumas lavouras de soja. Mas, em geral, acredito que sem grandes dificuldades essa fase de colheita. A chuva vai evoluir ao ponto aí de deixar muitas vezes, né? O que talvez tenha alguma situação de escoamento de soja, né? O transporte da soja ali da segunda metade de abril, certamente vão ser algumas áreas armazenadas, vão esperar preço, outras vão vender mais cedo. Eu não sei como é que está o mercado, não tenho acompanhado nesses últimos dias. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo de geopolítica influenciando também no preço, mas na questão do escoamento da soja, talvez a gente tenha algum desafio aí, porque pode pegar um período mais ou menos chuvoso e a gente sabe que as nossas estradas não são lá, né, muito preparadas para isso. Exato. E ainda tem toda a questão do óleo diesel, olha, não é fácil. Não é fácil. Os agricultores, assim, são muito corajosos, muito resilientes, realmente, porque os desafios têm sido muitos aí nesses últimos anos. É verdade. Olha, uma aula, sempre a participação da Stael Cias conosco aqui no nosso Guaíba Agro. Quero agradecer, desejar um ótimo fim de semana, não é? E que tenhamos aí um outono, vamos lá, minimamente equilibrado para que a gente possa desenvolver a nossa atividade primária, que é, né, o grande sustentáculo da balança comercial e econômica aqui do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Stael. Um ótimo fim de semana. Eu que agradeço, um excelente outono para todos, e se não tiver esse equilíbrio, que eu quero dizer que a Metsul vai estar atenta, informando, alertando toda vez que vier algum risco aí para os agricultores, para a população em geral. Perfeito. Um abraço, Sandro. Um grande abraço. Aí então a Stael Cias trazendo este cenário para o outono que se iniciou ontem, não é? Agora nesse momento a gente tem 25 graus Celsius em elevação, a temperatura aqui no centro histórico de Porto Alegre. Ainda teremos temperaturas elevadas, né? Na terça-feira deve cair um pouco, aumentando gradativamente a partir de quarta. Ainda teremos então temperaturas de verão neste início de outono, lembrando que estamos na lua nova até a próxima quarta-feira, quando começa a fase crescente. 8h50. Bem, em nosso Guaíba
Agro de hoje. Agora a gente vai falar de fruticultura, pois nós tivemos na última quarta-feira, dia 18, um encontro envolvendo a Secretaria Estadual da Agricultura e a Embrapa Uva e Vinho, que tem sede em Bento Gonçalves, quando na oportunidade foi assinado um convênio para a execução de um projeto para supressão da mosca das frutas. E ela se vai dar aí por um meio de integração de técnicas de liberação de moscas estéreis, de parasitoides e iscas tóxicas em pomares de macieira e videira. São duas importantíssimas atividades frutícolas, não é? Aqui de nosso estado, né? A pomicultura, a maçã e a viticultura a partir da produção das nossas uvas. E tá na ponta da linha para a gente reverberar este assunto, o secretário adjunto da Secretaria Estadual da Agricultura, Márcio Madalena. Caro Márcio, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba. Olá, Sandro, um prazer poder voltar aos microfones aqui da Guaíba contigo para poder conversar um pouco com nossos ouvintes e trazer um pouco de informação relacionada aí à tecnologia, né? Nesse caso específico, essa questão de combate à mosca da fruta aí, que é extremamente danosa para nossa fruticultura aqui no estado. Pois é, e são, claro, a gente tem acompanhado a evolução aí da nossa pecan como fruta seca, a gente tem visto, a gente sabe, não é, da potencialidade de outras frutas que nós temos aqui no estado, mas sem dúvida, maçã e uva são carros-chefes na fruticultura gaúcha, não é, Márcio? Com certeza, a uva, né, o setor vitivinícola como um todo, a viticultura é extremamente importante e arraigada a nossa questão cultural, inclusive, né? Exato. E a maçã, que é uma cultura que tem, no caso da fruticultura, tem se destacado como carro-chefe na questão de mercado externo, né? Exato. Tem uma participação extremamente importante no mercado externo, juntamente com o nosso vizinho estado de Santa Catarina também. Né? É, perfeito, uma integração dos dois estados ali nos campos de cima da serra. Bom, o convênio se dará a partir de um repasse que a Secretaria vai fazer, então, à Embrapa para executar esse projeto, é isso? Exato, e na verdade isso veio a público na abertura da colheita da maçã, né, em janeiro, agora no verão, e nós havíamos lá feito comentado essa questão do avanço desse convênio. Então, Sim. um convênio de quase R$200 mil, né, R$198 mil, que nós estamos passando para a Embrapa Uva e Vinho, com o objetivo de ter uma participação aí nesse trabalho de aperfeiçoamento de tecnologia, né, de esterilização de moscas e de trabalhar com larvas, né, com parasitoides, na verdade, que concorrem com a mosca da fruta no sentido de fazer uma alternativa biológica ao combate da mosca. Pois é. Importante dizer, quando nós falamos dessa tecnologia, Sandro, que além de ser uma tecnologia eficiente do ponto de vista de combate, é um controle biológico, né, que cada vez mais é bem visto pelo mercado como um todo, né, em função, por óbvio, da sua segurança de aplicação. Perfeito. E aí eu estou vendo aqui alternativas de manejo como o uso de inimigos naturais, parasitoides e a técnica do inseto estéril. Quer dizer, espalhando estes inimigos naturais se consegue uma efetividade bastante importante, não é, Márcio? Exato. O que é o objetivo prático, né, para quem está nos escutando? Claro que o pessoal técnico tem um entendimento um pouco mais claro disso. Sim. Mas basicamente é o seguinte, né? O inseto estéril, então, a gente tem como objetivo produzir, né, através da produção de pupas estéreis, machos estéreis que vão, por óbvio, competir no processo de fecundação aí na vida livre, mas não vão gerar novas moscas, né? Tá. Na prática é isso. Então o que a gente começa a ter? A gente começa a ter uma diminuição da população de mosca da fruta no campo, nos pomares. Esse é o objetivo dessa tecnologia. E a questão dos parasitoides, aí na questão de inimigos naturais, o objetivo justamente é trabalhar com essa vespa que vai parasitar, então, as pupas e larvas, né? Com o objetivo de também reduzir essa população de mosca, né? Tá bem. É importante dizer que é um trabalho integrado, né? Não é um trabalho que pode se fazer de forma isolada em uma propriedade, o vizinho não fazer, enfim. Sim. Então, nós estamos discutindo
com a Embrapa é a massificação de aplicação dessa tecnologia. Tá bem. É isso que a Embrapa tem feito com muita expertise, com muito conhecimento técnico e, por óbvio, desde o começo, quando nós da Secretaria fomos provocados no sentido de acompanhar esse processo, esse projeto, nos colocamos à disposição para sermos parceiros nesse trabalho técnico. Perfeito. São consideradas tecnologias limpas, não é? E há um ganho, claro, econômico e ambiental também, não é, Márcio? Exatamente, e lembrando que nós estamos, tu bem destacaste aqui, duas culturas específicas, né? Apesar de nós estarmos discutindo um combate à mosca da fruta que é um problema para a fruticultura em geral. Em geral, né? Mas exatamente, inclusive citros. Pega as frutas, exato, citros, frutas de caroço. Frutas de caroço, tudo, exato. Mas no caso, eu não pegava, por exemplo, vitivinicultura, a uva e a maçã, que é uma cultura extremamente exportada. Quando nós começamos a fazer um trabalho de controle biológico, além de estarmos resolvendo o problema para dentro da porteira, nos pomares, dos nossos produtores, nós estamos sinalizando ao mercado um controle com uma tecnologia moderna do ponto de vista de eficiência e segurança, né? Sim. Extremamente importante. Eu acho que é importante nós frisarmos isso, porque além do controle em si, nós estamos mais uma vez sinalizando que produzimos bastante, produzimos bem e com segurança. E aí, quando o estrago feito por esse inseto, ou na sua fase larval, ou enfim, como mosca, claro, que vai, obviamente, não é, ao atingir o máximo com a eliminação de uma fruta, não é, a perda de uma fruta, às vezes até mais, né, dentro de um pé, mas também a própria característica, a aparência, e uma fruta muitas vezes se compra com os olhos, né? Você leva para casa e aí vai ver uma fruta feia ali, o consumidor acaba não levando. Então, com certeza, o aspecto visual da fruta é muitas vezes o carro-chefe, né? É algo fundamental na sua apresentação. Perfeito, muito bem então. Parceria firmada entre a Secretaria Estadual da Agricultura e a Embrapa, Uva e Vinho, lá de Bento Gonçalves, né? Esse acordo aí fechado, contou aí com a presença do secretário adjunto, Márcio Madalena, também do secretário Edvilson Brum e ainda do nosso Adeliano Carnim, que é o chefe-geral da Embrapa Uva e Vinho. Quero aproveitar, não é, que está conosco o secretário Márcio Madalena para falar exatamente sobre a safra de verão. Aí estamos, né, no momento decisivo, no arroz, no milho já quase concluída aí, mas a soja iniciando recém agora. Tudo isso dentro de um contexto de muita instabilidade a partir, né, do endividamento agrícola, de uma possibilidade aí nesse momento aí de uma retenção aí, de uma dificuldade na busca por óleo diesel, e aí a gente está falando não só do escoamento, mas da própria operacionalidade das máquinas, das lavouras. Que cenário a gente pode trazer nesse momento sobre a nossa safra de verão, caro Márcio? Bom, Sandro, mais uma vez, né, um problema não esperado, né, a questão de falta e custo do óleo diesel, né. Nós estamos acompanhando atentamente esse processo todo em contato com as autoridades responsáveis. Tivemos no início da semana um problema de falta de óleo diesel extremamente complexo, né? E lembrando, por exemplo, a questão da cultura do arroz, né? Que está no seu processo de colheita agora. Já temos informações que o pessoal que o produtor passa a ter acesso de fato ao óleo, mas o custo aumenta, ou seja, aumenta o preço do diesel entregue ao produtor da propriedade, da lavoura, e por óbvio mais um custo, né, empilhado em cima de uma produção que já vem aí amargando aí com dificuldades de preço. Cenário desafiador mais uma vez, né? Mas estamos atentos, estamos acompanhando e estamos trabalhando aí para dentro do possível mitigar todos os efeitos adversos mais uma vez da nossa safra. Pois é. E olhando um pouco mais para frente, os meteorologistas indicando uma possibilidade já na ordem de 60% de um novo fenômeno El Niño. Não é fácil, hein, Márcio? Não é fácil, não é fácil. E assim, voltar um pouco atrás, quando nós tivemos a questão dos impactos decorrentes da questão Rússia-Ucrânia, jamais poderíamos imaginar que num curto período de tempo, para além das dificuldades do ponto de vista de crédito, endividamento, né, e clima, teríamos outro fenômeno, né,
de guerra, né? Um fenômeno de global do ponto de vista geopolítico, de decorrência de uma guerra geopolítica, decorrência de um conflito que nos traria mais uma vez impacto para dentro da porteira, né? Então, realmente forjados há muito desafio no Rio Grande do Sul. Exatamente. Quero agradecer ao secretário adjunto da Secretaria Estadual da Agricultura, Márcio Madalena, por atender o convite e participar conosco aqui no nosso Guaíba Agro de hoje. Um grande abraço, caro secretário, conte com a gente aqui na Rádio Guaíba. Um grande abraço, Sandro, sempre à disposição, um prazer aí conversar com o amigo. Pelo sinal eletrônico da Guaíba, 9h da manhã, hora oficial de Brasília. A gente vai encaminhando assim o encerramento deste primeiro bloco em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Voltaremos em instantes, vem aí o Luiz Tosca e o Guaíba Notícias. Estamos apresentando Guaíba Agro. Retornando agora às 9h04 deste sábado, dia 21 de março de 2026, iniciando o outono, 26 graus Celsius, a temperatura aqui no centro histórico da capital. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, neste segundo bloco do Guaíba Agro, o assunto a partir de agora é ovinocultura, pois nós tivemos na última segunda-feira uma reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Secretaria da Agricultura, que decidiu encaminhar um documento ao Ministério da Agricultura diante da ausência de medicamentos para o controle da sarna e piolho em ovinos. Essa é uma preocupação do setor. E a gente está com o presidente da ARCO, Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, na ponta da linha conosco, Edmundo Gressler, que também agora é o presidente da Câmara Setorial da Ovinocaprinocultura do Ministério da Agricultura. Presidente, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Guaíba. Tudo bem, Sandro, muito obrigado pela oportunidade, né? Realmente estivemos ontem numa reunião extremamente importante para o setor, aonde junto com todos os membros da Câmara Setorial do Rio Grande do Sul, né? Todos esses atores e essas entidades ligadas à ovinocultura, aonde debatemos um assunto que vem nos preocupando muito, que é essa questão sanitária dos ovinos, principalmente né, na importância do que é o controle da sarna e da piolheira. Certo. Tá faltando remédio, presidente? Na verdade, o que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa evidente, assim, a falta de medicamentos específicos para o controle, né? Principalmente do piolho. Certo. A sarna, hoje nós temos assim alguns medicamentos injetáveis, né? Que auxiliam. Mas está faltando um produto mais específico, com uma fórmula adequada. E isso está nos preocupando, porque o nosso produtor ele está sem essa oportunidade, sem esse medicamento. Sim. Né? Então a gente vai tentar levar junto essa demanda da Câmara Setorial do Rio Grande do Sul ao Ministério da Agricultura, para que nós possamos, de forma, talvez num processo imediato, a importação de algum produto, né? Que possa contemplar esse controle sanitário dos nossos rebanhos. E parece que não é um produto exclusivo só nosso aqui do Rio Grande do Sul, os vizinhos argentinos e uruguaios também vem enfrentando, não é? Hoje a notícia que se teve ontem, por exemplo, que a Argentina, a situação também está nesse teor, com essa gravidade, né? Com essa importância, porque
isso traz prejuízos econômicos para os nossos rebanhos. Sim. E nós estamos exatamente nesse momento que é a parte de reprodutiva dos nossos rebanhos, né? Os nossos rebanhos estão todos eles exatamente no período de encarneiramento. Certo. Né? E isso tudo são situações que dá esse transtorno e essas perdas econômicas. Então, com esse olhar e com essa preocupação é que nós estamos agora demandando, né? Estamos levando até a reunião da Câmara em Brasília essas demandas para que possamos de forma imediata, assim, possamos até fazer a importação de produtos. O representante do Instituto Desidério Vinamor, laboratório nosso aqui, o José Reck, que faz parte da Secretaria da Agricultura, ele acabou relatando que existe estudos aí para um produto com a isoxazolina, né, para o controle desses parasitas, mas que pode ser aí uma das alternativas, não é, presidente? Mas de imediato ainda não vai ter essa possibilidade, não é? Não, a alternativa ela é saudável, claro, né? E é a nossa grande esperança de que nós possamos ter e que a nossa indústria farmacêutica de produtos de veterinária possam contemplar. Tá. E aí sim mudamos de patamar, né, no sentido de controle sanitário. Mas isso é demorado, a pesquisa ainda demora, e aí depois tem toda a questão da industrialização, da autorização do próprio Ministério da Agricultura para a execução, para a formulação. Tem que passar pela Anvisa também, não é? Exatamente. Então isso é um processo que demora. E nós não podemos ter essa perda de tempo para isso. Nós temos que tomar uma atitude de forma emergencial, né, que possa contemplar para que o nosso produtor ele tenha alternativa, porque ele é o principal interessado, né, pelo controle e pela qualidade sanitária do seu rebanho, né? Tá bem, vamos aguardar. Então com esse olhar, com esse olhar e com essa premência é que a gente vai imediatamente demandar o Ministério para que tenhamos aí uma solução. Tá bem, que passa pela importação, então, pelo menos por hora, para que tenhamos, então, né, esse problema amenizado ou resolvido. Essa é a nossa intenção. Tá bem. Bom, outro assunto, presidente Edmundo Gressler, que foi tratado aí, é sobre a subnotificação dos nascimentos dos cordeiros que a gente tem ali na metade do ano, não é? A declaração anual de rebanho, mas naquela oportunidade, naquele período ali, são poucos nascimentos registrados, não é? Assim, existe uma normativa por parte da Secretaria da Agricultura. Sim. Diz que nos meses de maio e junho, nós, produtores rurais, temos que fazer a estatística dos nossos rebanhos. Exato. A declaração dos nossos rebanhos. E a declaração, ela é para o ovino, para o bovino, equino, enfim, tudo aquilo que tem na propriedade. E nesses meses de maio e junho, é exatamente os meses que os nossos ovinos, que os nossos rebanhos estão na época de parição. Certo. Né? E esse número desses cordeiros e essa parição, como ela vai até junho, julho, agosto, né? Você faz a declaração da atual existência do seu rebanho. Sim. Você não vai fazer uma estimativa de colocar na declaração, olha, eu vou ter mais ou menos tantos, porque eles não estão nascidos ainda. Sim. Então, na verdade, nós temos aí um número que não é a realidade do nosso rebanho. Se nós chegarmos lá nos meses de outubro, novembro e dezembro, nós vamos ter, a partir do nascimento, uma população ovina mais real. Certo. Então nós pleiteamos junto à secretaria de que quizás possamos fazer o declaratório num outro momento. Perfeito. Mas o que ficou estabelecido? Ficou estabelecido de que nos meses subsequentes aos nascimentos, nós podemos fazer aquelas declarações de forma
eu posso declarar no mês de agosto, no mês de julho, setembro. Entendi. Né? Eu posso fazer uma declaração paralela, né? Certo. Desses nascimentos. Tá. Então ficou estabelecido, junto com a secretaria, de que possamos fazer as declarações posteriores. Entendi. Você faz aquela declaração oficial, né, que é nos meses de maio e junho, mas posteriormente também podemos fazer outras declarações. Perfeito. Agregando os nascimentos que virão. Exatamente. Perfeito. Então, porque se fica, quando se fala, Sandro, em possibilidades de fazer alguma política pública, né, de apoio e fomento à ovinocultura, nós temos que saber quantos somos. Sim, claro. Qual a nossa população, né? Então a gente quer fazer com que a ovinocultura permita, através dessas declarações, se possa ter números mais dentro da realidade. Seria uma retificadora, como a gente fala na declaração. Tem um nome próprio que no momento eu não... Tá bem. Mas seria isso. Né? Tá joia. Nesse sentido. Não, é uma boa notícia essa. Bom, para terminar, caro presidente Edmundo Gressler, nós também foi discutido, não é, nesta reunião da Câmara aí, a criação de um grupo de trabalho para encaminhar estratégias para o desenvolvimento dos rebanhos mais ovinos, não é, caro presidente? Mais ovinos Rio Grande. Tá. Essa é a nossa... na verdade, assim, Sandro, hoje nós estamos exatamente nesse momento vivendo e vivenciando um grande momento da ovinocultura. Sim. A recuperação do mercado da lã, né? Hoje a lã sendo remunerada com valores já muito significativos. O mercado da carne pujante, os nossos frigoríficos, os nossos colaboradores, as nossas indústrias batendo a porta por produção, sim, querendo material, querendo matéria-prima, e o nosso rebanho não está com um número adequado para atender toda essa demanda. Certo. Então o mercado está batendo a nossa porta. Tá? E nós passivamente olhando isso, né? Chegou o momento de que não, para lá um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos olhar um pouquinho para dentro das nossas propriedades, vamos olhar e fazer com que o nosso produtor vislumbre esses mercados. Certo. E a partir do momento que ele entender que o mercado da lã está consistente, que o mercado da carne está consistente, então é o momento de que nós possamos criarmos políticas públicas, criarmos movimentos, e esse é o propósito da criação de uma comissão de estudo, para nós realmente avaliarmos tudo isso e proporcionar alguma coisa que faça com que o Rio Grande não voltar aos seus 12 milhões de ovinos, sim, mas que possamos ter um aumento de rebanho para atender toda essa demanda. Isso é uma política de Estado, então, né, presidente? Exatamente. Isso foi um tema recorrente ontem, de que nós precisamos uma política de Estado. Perfeito. E não uma política meramente do meu governo. Tá bem, perfeito, muito bem. Tá certo. A partir do momento que ela é do meu governo, ela pode estar estagnada logo ali na frente quando eu não for mais governo. Exato, 4 anos acaba. Exato. Então nós precisamos, e esse é o propósito, e nós estamos convictos disso e vamos trabalhar para isso. Para que a ovinocultura tenha um programa de Estado. Tá certo. Bom, nessa esteira de aumentar o rebanho, não só aqui gaúcho, mas nacional, para atender toda essa demanda, o senhor acaba de assumir em fevereiro agora, né, a Câmara Nacional aí da Ovinocaprinocultura, e que também já coloca metas para esse aumento de rebanho, não é? Não tenha dúvida disso. Nós já, inclusive, conversando, Sandra, assim, já com algumas outras entidades também, o potencial de meio ambiente que possui o nosso Brasil, sim,
e com raças adaptadas em cada ambiente. Né? Hoje a nossa população ovina está em torno de 22 milhões de ovinos. Nós podemos, num curto espaço de tempo, eu até fiz uma não foi uma brincadeira, mas foi um desafio. Uma provocação. Uma provocação de que até o ano de 2030 o Brasil pudesse ter já uma população de 30 milhões de ovinos. Ah, perfeito. Porque o mercado internacional está batendo a porta querendo matéria-prima, querendo ovinos em pé e até mesmo carne. Para te teres uma ideia, agora essa semana nós recebemos uma demanda das Ilhas Maurício. Olha aí. Que é lá no final da África, lá embaixo. Exato. A Ilhas Maurício querendo comprar mais em torno de 10 mil quilos de carne ovina enlatada. Tá. Hoje o Brasil não produz. Pois é. Nós não temos nenhuma indústria que produz carne ovina enlatada. Estamos perdendo oportunidade. E as oportunidades estão aí. Então nós temos que definitivamente entendermos que a ovinocultura ela tem sim esse potencial econômico extraordinário. E que o mercado está batendo a porta. Então está na hora definitivamente de que nós entendamos que isso é importante, que a ovinocultura tem um viés econômico, tem um viés social importante. Então é nesse contexto que nós estamos aí com muito entusiasmo, com muita responsabilidade, tentar proporcionar esses avanços todos que nós acreditamos que é possível sim. A ovelha ela responde imediatamente a tudo aquilo que de bom você oferece a ela. E já somos, já somos protagonistas, né, presidente, em outras proteínas já. O Brasil é um grande player exportador na carne bovina, na suína, frango, até tilápia já estamos exportando, por que não a nossa carne de ovino? Exatamente. Nós não podemos mais perder tempo. Nós temos que... E para que nós possamos avançar, nós precisamos que todas as entidades, todas as pessoas, todos os atores possam divergir em algumas ideias, mas estarmos convictos de que de forma unitária, de forma coletiva, nós possamos construir alguma coisa melhor. Com certeza. Caríssimo presidente Edmundo Gressler, da ARCO, Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, e também presidente da Câmara Setorial da Ovinocaprinocultura do Ministério da Agricultura, muito obrigado por atender a Rádio Guaíba mais uma vez. Muito obrigado, Sandro, um grande abraço, e aos teus ouvintes aí, estamos aí atentos e procurando fazer o melhor possível. Muito obrigado pela oportunidade. Abraço forte. Às 9h21, vamos encaminhando o encerramento de mais um bloco do nosso Guaíba Agro neste sábado, dia 21 de março, em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar do concurso de árvores gigantes. Já a gente volta. Estamos apresentando Guaíba Agro. Voltamos agora quando são 9h24, hora oficial de Brasília. Temos agora 26 graus Celsius aqui no centro histórico da capital do estado. Nosso Guaíba Agro neste sábado, dia 21 de março, que tem um oferecimento do Senar, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, neste bloco do Guaíba Agro, a gente vai falar da terceira edição do concurso de árvores gigantes do Rio Grande do Sul. Este ano o lançamento aconteceu durante a Expo Direto Cotrijal, lá em Não Me Toque.
E a árvore, então, homenageada do ano, a gente pode dizer assim, será o angico, né? Nós tivemos a araucária e a erva mate nas 2 primeiras edições, agora esta outra árvore está na ponta da linha. Conosco, o professor Jaime Martinez, biólogo e professor da Universidade de Passo Fundo, não é? Que é a promotora do evento. Caro professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba. Opa, uma saudação especial aos ouvintes da Rádio Guaíba, do programa Guaíba Agro. É uma honra podermos conversar mais sobre esse concurso que busca divulgar as espécies florestais que nós temos de maneira nativa, natural, dentro do Rio Grande do Sul. A satisfação é toda nossa. Para falar então do angico, que é um vegetal bastante conhecido aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma importância ambiental, não é? E que faz parte, não é, do dia a dia das famílias. Acho que até se encontrava mais, né, antigamente do que hoje, mas como é que se deu a escolha do angico para essa edição do concurso? Certo, após a primeira edição ter escolhido a araucária pela importância econômica, ambiental, social e cultural dela, não poderia deixar de ser na segunda edição a erva mate, que cresce à sombra das araucárias, não é? E tem toda uma relação aí com o povo do Rio Grande do Sul. Então, nós pensávamos na comissão que organiza o concurso numa espécie que atendesse a alguns critérios, tais como que tivesse uma ampla distribuição dentro do Rio Grande do Sul, que não fosse uma espécie limitada à região de Serra, à região de Pampa, e que tivesse também uma relação com o homem do campo, não é, que ele fizesse uso de maneira costumeira dessa planta e que tivesse alguma importância também para a nossa fauna silvestre. Então, a comissão tinha outras propostas também, mas o angico falou mais forte e acabamos então que a comissão organizadora resolveu escolher o angico por atender a esses critérios, não é? E por ser muito bem conhecida do gaúcho. Então, quando o gaúcho fala em angico, né, ele logo pensa na lenha do angico para assar o churrasco pelo alto poder calorífico que essa madeira tem. Ela é uma árvore nativa brasileira e endêmica de mais de um bioma, tá no Cerrado, na Caatinga, mas aqui no nosso caso a Mata Atlântica. A gente tem o bioma Pampa e também a Mata Atlântica, que tem uma área de transição na região da Depressão Central, claro, vegetação litorânea também, enfim. Mas ela tem uma boa distribuição no território gaúcho, o angico, não? Tem, isso aí, Sandro. Nós encontramos ele mais nas regiões de serra, em costas de serra, mas ele também é encontrado na região do Pampa. Pois é. Caçapava, Santana da Boa Vista, Piratini, São Francisco de Assis. Então, é uma árvore bastante conhecida, né? E apreciada também pela nossa fauna silvestre. Pois é. E aí a gente fala principalmente das aves, não é? Mas de vários outros animais, até os próprios símios, né? O bugio também tem o angico aí como uma das suas principais árvores, não é? Isso aí. Nós temos informações aí de trabalhos que em algumas regiões o bugio utiliza do angico como uma árvore dormitório, uma árvore repouso, né, que eles passam a noite. Sim. E por ser uma planta do grupo fisiológico das leguminosas, as folhas, né, fazem parte da alimentação, né? Exatamente, as folhas têm um teor de proteína
mais elevado que as demais plantas. Então o bugio, que é boa parte da dieta alimentar dele é de folhas, né? Exato. Cerca de 60 e poucos %. Então ele acaba se beneficiando e conseguindo assim um bom teor de proteína na sua alimentação. E entre os psitacídeos, o papagaio charão, né? Que é outra ave que é endêmica de regiões bem exclusivas, não é? Positivo, Sandro, né? O nosso papagaio charão, que é uma ave muito bem conhecida aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque ele só ocorre em 2 estados, Santa Catarina e aqui, mas é aqui no Rio Grande do Sul que ele realiza sua reprodução. E já que falamos em reprodução do papagaio, esse grupo de aves, ele não constrói os seus ninhos com gravetos e tal. Ele utiliza como ninho as cavidades, que a gente também chama de ocos, né? Que se formam nas árvores depois de um processo de muitos e muitos anos, onde o pica-pau começa a abrir uma pequena cavidade, depois os fungos também vão trabalhando até chegar no momento de ter uma cavidade suficiente para o papagaio entrar e ali fazer a sua reprodução. Pois é. É uma árvore bem frondosa, não é, professor? Ela chega a atingir quantos metros, hein? Positivo, olha, eu só vou te dizer o seguinte, que nós medimos no município de Salto do Jacuí um ninho que o papagaio charão fez no tronco do angico, tronco principal, e medido com trena desde o oco até o solo, nós tivemos 23 metros, tá? Então você imagina com a copa agora, é fácil alguns exemplares 30, alcançarem, né? Até 30 metros de altura. Com certeza. Entre os requisitos do concurso, exatamente, teremos isso, essa questão da altura, do diâmetro de tronco, como é que funciona o concurso? A questão da altura é bastante complexa para a pessoa do campo, proprietário rural, fazer a mensuração, né? Dependeria de equipamentos e tal, e no olhômetro, assim, as diferenças podem ser muito grandes. Então, nós pensamos numa medida da árvore que fosse mais fácil de ser coletada e com menor índice de erro. Entendi. E essa medida, então, é a circunferência na altura do peito. Perfeito. Né? Que a gente chama de CAP, circunferência na altura do peito. Então, o proprietário, onde se encontra esse angico, proprietário de terras, seja no meio urbano, mas também, seja no meio rural, mas também no meio urbano, ele a 1,30 m de altura a partir do solo, que seria a chamada altura do peito, ali ele coleta a circunferência da árvore. Tá bem. Tendo essa circunferência, Sandro, ele pode procurar qualquer escritório da Emater do Rio Grande do Sul, que é uma parceira muito importante neste concurso, porque a Emater está presente em todos os municípios do Rio Grande do Sul, e a figura do extensionista rural, que é aquele que vai nas propriedades, que conhece e tal, eu destaco aqui a importância do extensionista, porque quem identificou na propriedade a maior erva mate no concurso do ano passado foi um extensionista da Emater. Olha aí. E o proprietário não tinha nem conhecimento, exato, essa árvore nas suas florestas. Certo. Muito legal.
O senhor falava antes, né, da encosta da serra e da distribuição, não é, do angico pelo estado, mas eu lembro que também ao longo do Rio Uruguai também, no Parque do Turvo, na reserva do Guarita, ali na extensão do Salto do Yucumã, tem bastante angico ali ainda também. Então, atenção pessoal ali de derrubadas, aquela região norte do estado, e olho aí nas nossas matas, aí nas suas propriedades, que pode ser que tenha angico para participar aí do nosso concurso. Exatamente. Exato. Este material, o concurso, claro, é simbólico, homenageia uma árvore, mas também tem o lado da pesquisa, não é? Porque é um banco genético importante esse, não é? O reconhecimento de uma matriz como essa, não é, professor? Certo, Sana. Eu só queria reforçar o que você comentou aí. Nessas áreas protegidas, as chamadas unidades de conservação, sim, como o Parque do Turvo, o Parque Itapuã em Viamão e tal, por serem áreas que há muito tempo o homem não realiza nenhuma ação de manejo e tal, a gente tem a probabilidade de encontrar árvores bastante, né, com idade bastante avançada ali dentro e, portanto, serem bem desenvolvidas. E as unidades de conservação podem participar. Então, chamamos a atenção dos gestores ali. Mas é porque ela deve ter vivido muitos anos, não é? E para viver muitos anos nesses ambientes de mudanças climáticas e outras mudanças, ela deve ter uma genética de excelente qualidade, capaz de resistir a mudanças climáticas com maior resiliência, capaz de ser resistente a algumas doenças, a algumas pragas. Então, ela se mostra naturalmente com uma genética superior, né? Então, para nós da universidade e outros órgãos públicos aí também, acaba sendo um indicativo para a gente produzir mudas de qualidade para o futuro, né? Então, a gente que pensa em fazer projetos de restauração, recuperação ambiental, vamos utilizar das filhas dessas gigantes aí, que se mostraram muito adaptadas à nossa região. Tá certo, ótimo. Inscrições até 30 de junho? Exatamente, as inscrições então vão até 30 de junho nos escritórios municipais da Emater. Eu destaco sempre a importância da Emater como parceira, né? Não é porque nós não estamos trabalhando agora com a erva mate, né? E temos que lembrar que o angico também participa de plantios de erva mate, naquele plantio sombreado. É agroflorestal, né? Exato. O sistema agroflorestal, e o angico se mostra também muito eficiente ali. Então, até 30 de junho, para que depois a comissão possa verificar, validar essas medidas, realizando uma visita na própria propriedade. Né? Muito bem. E a divulgação, Sandro, do angico, do maior angico do Rio Grande do Sul, pelo menos daqueles que se inscreverem, será realizado no dia 21 de setembro, que é o dia da árvore. Nada mais simbólico. Nada mais simbólico, isso aí. Que legal. Tá aí então, muito bem, o angico, a árvore então, tema do concurso Árvores Gigantes do Rio Grande do Sul, que chega à sua terceira edição nessa promoção aí da Universidade de Passo Fundo, a nossa UPF.
parceria forte, não é, com a Emater. E que traz então essa árvore nativa aí, nossa, não é, que tem amplos usos, inclusive na medicina, não é, tem a resina, tem a própria casca, a madeira, não é, para reflorestamento, e que tem, não é, uma interação fundamental aí com os nossos animais, né, inclusive como dispersores. Muito obrigado, caro professor Jaime Martinez, conte com a gente aqui na divulgação do concurso. Muito obrigado. Reforçamos o convite a todos os proprietários de terras que tenham angico na sua propriedade, que participem dessa fraterna competição aqui no Rio Grande do Sul. Grande abraço. Agora, 9h41, a gente vai encaminhando o encerramento deste terceiro bloco do nosso programa em nome do Senar RS, Força para o Agro. É força para movimentar toda a sociedade. Banrisul, crédito consignado CLT no Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta em seguida com o último bloco do Guaíba Agro deste sábado. Estamos apresentando Guaíba Agro. Estamos de volta com o quarto e último bloco do nosso Guaíba Agro deste sábado, dia 21 de março de 2026. A temperatura em elevação, já estamos com 27 graus, tempo bom, céu aberto. Começamos com 25, agora já 27, 2 graus de elevação aí desde as 8h30 da manhã. Nosso programa que tem o oferecimento do Senar, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, e no Guaíba Agro de hoje, neste bloco, nós vamos falar de pecuária e da amostra de raças nativas que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 27, dentro da programação da Expo Agro Afubra, em Rincão del Rei, município de Rio Pardo. E nós vamos saber mais detalhes, então, não é, desta programação, então, da amostra e um pouquinho mais, contar um pouco mais, então, das raças nativas, conversando a partir de agora com um dos organizadores do evento e também presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bovino Crioulo Sulino, o Gilson Rudinei Pires Moreira, que também é professor aposentado do Instituto de Biociências, do Departamento de Zoologia da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Caro Gilson, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba. Muito obrigado, Sandro. Nós que agradecemos pela oportunidade. É uma satisfação conversar com os teus ouvintes. Esse é um importante espaço, não é? A Expo Agro Afubra, uma feira que tem uma grande visibilidade, principalmente junto à agricultura familiar, e que traz essa abertura aí para que as raças crioulas aqui do estado, e aí a gente está falando do bovino, mas também tem os cavalos campeiros, os ovinos, caprinos, nesse importante momento, não é, caro presidente? Sim, certamente, Sandro. A Expo Agro Afubra abre as portas para as nossas raças crioulas, assim como fez no ano passado. Foi o maior sucesso quando um colega, um criador aqui da nossa diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de Bovino Crioulo Sulino expôs alguns exemplares e foi um sucesso enorme. Perfeito. Muitos se identificaram com os animais, dizendo: olha, esse era o gado que nós tínhamos, que meus pais tinham, que a minha família criava. Uhum. Então, é uma região no vale, né, de colônia, a pecuária familiar. Sim. Com fortes raízes tradicionalistas. Então tem uma abertura não somente para o gado crioulo sulino, mas, como você mencionou, nós vamos ter outras espécies, né, cabras,
cavalos, ovelhas. Cães, né? O ovelheiro gaúcho. O cão ovelheiro gaúcho. Exato. Tá bem. Bom, vamos começar falando do bovino crioulo sulino, que é o que abre efetivamente a programação, não é? Nós teremos a presença do secretário da Agricultura, já confirmado, Edvilson Brum, e às 9:30 da manhã da sexta, o Jean-Pierre Machado, que é médico veterinário da Secretaria, vai falar exatamente da origem, da caracterização dessa raça, que você é produtor lá no município de Canguçu, na Sobrado Branco, e que vem buscando exatamente não só o reconhecimento, né, mas um resgate da criação, não é? Sim, certamente. A nossa prioridade é as raças nativas num contexto produtivo. Nós não criamos esses animais para, digamos, apenas expor, para salvar a raça, ou hobby, ou para exibição. Não, eles entram num contexto produtivo, assim como a ovelha crioula, que nós iniciamos. E é sempre um trabalho coletivo, viu? A diversas mãos, em nível de produtor, voluntário. O poder público nos ajuda, como por exemplo agora a Secretaria, que disponibilizou o técnico Jean-Pierre, que é um grande conhecedor de raças no mundo inteiro, inclusive tem um livro sobre raças do mundo. Certo. Mas é um trabalho então da associação. Então a nossa visão é uma visão que hoje eu acredito que predomina no mundo inteiro, que é: se você quiser salvar uma raça, dê a ela um atributo, um nicho de mercado, um diferencial, resistência a parasitos, endectoparasitos, adaptabilidade, adaptação ao meio, etc. Exato. Especificamente o crioulo sulino, também chamado de pampiano, pelo duro, em Santa Catarina chama de raça velha. Exato. É o gado da charqueada, o gado que movimentou a economia do Rio Grande do Sul e que estava quase extinto, né? E não tinha chamado a atenção de ninguém. Sim. Outras raças já vêm sendo trabalhadas há mais tempo, mas o crioulo sulino ficou, digamos, de lado. E foi o animal, como eu disse, que movimentou a nossa economia, vindo supostamente dos rebanhos da Argentina e Uruguai, ainda na época das missões, né? Não é aquele bovino de aspa grande, é um animal de aspa curta, e não há registro, ao contrário, de predominância no sul do estado. Certo. Então esse é o tipo de animal que nós tínhamos. Foi a raça primeira a ser exposta e campeã numa exposição, a primeira do Rio Grande do Sul, aqui em Pelotas, ainda no tempo da Sociedade Agrícola, né, que depois deu origem à Farsul. A URGS teve um programa de pesquisa sobre esse gado no início do século XX, ali no que é hoje a Escola Canadá, que era uma estação experimental da antiga Faculdade de Engenharia, né? Sim. Hoje URGS, hoje é a Faculdade de Agronomia. Tá. A gente tem falado com alguma frequência aqui, não é? Do franqueiro, do crioulo lagiano, ali do sul catarinense, tem o Texas Longhorn. Tem alguma familiaridade, inclusive fenotípica, ou não? Vou te colocar da seguinte forma: o crioulo sulino está sendo estudado a parte molecular e morfológica agora. Podemos afirmar que as raças nativas todas tiveram a mesma origem, qual seja a vinda da Península Ibérica ou África durante a colonização, e que com o aporte então de outras raças, com a diferença aqui do meio, com a seleção dos nossos criadores, tomaram, digamos, corpo e se diferenciaram do estoque original. Essa é a origem de toda a raça nativa, o cavalo crioulo, a ovelha crioula, etc. Perfeito. Com relação a essas outras raças, nós temos uma boa relação com todas, né? O franqueiro é uma raça que predominava na região serrana do Rio Grande do Sul. E juntamente com o pessoal de Santa Catarina foi pleiteado o reconhecimento dessa raça no início desse século, aí por uma disputa política venceu Santa Catarina o registro, né? E foi dado por decisão de crioulo lagiano. Mas como eu disse, nós temos uma relação amistosa com todos eles,
E adicionaria não somente o Texas Longhorn, mas o Uncle Watusi, que é outra raça africana de chifres descomunais, digamos assim, que hoje competem entre si. O que eu poderia te dizer com relação à diferença do crioulo sulino? Nosso animal é menor, é mais atarracado, mais carniceiro, precoce comparado aos demais, e com aspa curta. E o que facilita o manejo. Em resumo, como? O que facilita o manejo, as aspas curtas, não é? O crioulo sulino é um animal menor, mais carniceiro, precoce comparativa às outras raças, de fácil engorda. Sim. Então ele se encaixa numa atividade produtiva, digamos, diferenciada para a nossa região. Tá bem. Ainda dentro da conformação, não é? Bom, você já falou, não é? Tamanho médio. E em termos de pelagem, o que a gente encontra? Uma variação enorme, não está fixada, embora haja uma tendência dentre os criadores de preferir o jaguané. Sim. Que é aquele animal com o lombo avermelhado. Isso, brancos e a lateral vermelho ou preto. Certo. O rosilho. Mas há uma variação enorme de pelagem. Tá bem. Bom, e se é daqui, tá totalmente adaptado à pastagem nativa, não é? Sim. Ele se insere num contexto de pastagem nativa. Ou seja, diminuir os custos de produção. Essa é uma linha de trabalho. Você pode aumentar a eficiência na pecuária com alta tecnologia, com alto investimento, com pastagens, com alimentação, digamos, mineralizada, etc. Não seriam os termos para usar. Esta vertente, ela tenta abaixar os custos com animais resilientes, que se alimentam de, digamos, uma pastagem mais grosseira, inclusive durante o inverno, fazendo uso da nossa vegetação arbustiva. Olha só. Que toleram, digamos, uma incidência um pouco de carrapatos, né, de ectoparasitas, e assim, que facilmente são de uma bicheira, de um amíase, são curados. Tá bem. São animais dóceis, é mais ou menos isso. Tá bem. Perfeito. Bom, na programação da mostra das raças nativas, já falei, não é? Teremos logo na abertura, não é? A apresentação, e vem um caso também do Uruguai, de uma pesquisadora que também vai falar sobre a produção, caracterização genética do gado lá, não é? Isso. A professora Eileen Armstrong é uma autoridade, assim como o Jean-Pierre também. Jean-Pierre trabalhou na FAO, ela tem associação com a FAO e se dispôs a fazer a comparação genética. Embora nós sejamos da área, por questões éticas, de interesse pessoal, pedimos a ela para levar isso em frente, até porque ela tem uma vasta experiência com o crioulo uruguaio e o crioulo argentino, que são muito próximos ao nosso crioulo, até pela área geográfica, né? Perfeito. Então, eu te diria que o nosso crioulo sulino talvez seja mais similar ao crioulo uruguaio e o argentino do que o franqueiro, o lagiano, o Uncle Watusi e o Texas Longhorn. Mas ela vai demonstrar que são diferentes por centenas de anos separados, né? Aqui na fronteira, não havendo essa inserção de sangue do Uruguai ou da Argentina. Tá aí, portanto, participação dos animais crioulos na Expo Agro Afubra, e a gente tem agora também a participação do Marco Antônio Dornelles, que é o coordenador geral da Expo Agro Afubra, evento, não é, que congrega aí a agricultura familiar no município de Rio Pardo a partir da próxima semana, e o Marco traz então aí dicas para bem aproveitar mais esta edição. Como a nossa programação é muito grande, está no nosso site ali, afubra, né, .com.br, entra na Expo Agro ali e visitante, e aí entra na programação. Aí você clica em cada dia, tem a programação de cada dia. Então, como o parque é muito grande, o agricultor tem que saber o que está acontecendo, né? Isso está toda essa programação no nosso site. Tem a programação do stand da Emater, a programação do IRGA, a programação da Embrapa, os fóruns, seminários, tudo isso
está ali. Uma outra recomendação que a gente dá para quem venha cedo para o parque, né? Como se concentra pessoas, excursões que vêm aí de mais de 300, 400 quilômetros, os que estão mais próximos, é importante que venham mais cedo para o parque. Olhar a programação e aí, claro, nós não cobramos ingresso, eu pedi, não cobramos estacionamento, tomar bastante água e os restaurantes e lancherias, né? Espalhados pelo parque aí, para que o visitante possa passar o dia inteiro. Às 8 horas da manhã o parque já está sendo aberto para os visitantes e vai até às 18 horas. Tá aí então as dicas do nosso coordenador da Expo Agrofubra. Claro que a Rádio Guaíba estará presente com a sua programação, tanto no programa Conexão, né, na tarde, quanto também no nosso Guaíba Agro. Às 9 horas e 59 minutos, a gente vai encaminhando o encerramento de mais uma edição do nosso programa. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT no Banrisul. A gente vai nos despedindo, e para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal do Guaíba Agro no Spotify. Também fica esta edição no nosso canal da Rádio Guaíba no YouTube. E em seguida, então, o programa já estará disponível ali no Spotify. O programa retorna na próxima segunda-feira, em 2 horários, às 5 da manhã e também às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação jornalística aqui da Guaíba. A todos, um grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba Agro.